Esqueça as ruínas brancas e silenciosas que você vê nos museus. Imagine que estamos no ano 125 depois de Cristo, enquanto o resto do mundo ainda vivia em aldeias isoladas de barro e madeira. Uma metrópole brilhava como um farol de mármore branco e dourado sob o sol do Mediterrâneo. O que você vai ver agora não é ficção. É a reconstrução visual da cidade mais poderosa que já existiu. Todos os caminhos levam a Roma. Hoje usamos isso como força de expressão, mas no auge do Império, essa era a mais pura realidade geográfica. No centro exato do Fórum existia o Miliarium Aureum, o marco zero de ouro. Dali, como veias de um organismo colossal, partiam 80.000 quilômetros de estradas pavimentadas. Elas conectavam a névoa da Escócia ao calor do Oriente Médio. Se o mundo antigo fosse um corpo, Roma era o coração pulsante que bombeava riqueza e ordem para 3 continentes. Nunca na história da humanidade tantas pessoas haviam vivido juntas em um só lugar. Roma foi a primeira cidade do planeta a atingir a marca de 1 milhão de habitantes. Para você ter uma ideia da escala dessa façanha, o mundo precisaria esperar quase 2.000 anos para ver algo parecido na Londres vitoriana. Para sustentar essa multidão, os romanos desafiaram as leis da natureza. O imperador Augusto costumava se gabar dizendo que encontrou uma Roma de tijolos e deixou uma Roma de mármore. E ele não estava exagerando. Templos gigantescos, basílicas de justiça e praças públicas foram erguidos com uma imponência que faria nossas cidades modernas parecerem cinzas e sem vida. E aqui vem a primeira grande quebra na imagem que temos do passado. Através da inteligência artificial, conseguimos reconstruir as cores reais daquela época. Roma não era monocromática, era uma explosão visual: vermelho vivo, azul profundo e ouro reluzente cobrindo as estátuas e os frisos dos prédios. Era uma visão que os antigos consideravam divina. Vamos descer agora ao nível da rua, no Fórum Romano. Tente sentir o peso do ar aqui. Ele cheirava a incenso, suor e, principalmente, poder. Neste espaço exato, o destino de nações inteiras era decidido em conversas de corredor. Reis estrangeiros cruzavam oceanos apenas para beijar o anel do imperador nestes degraus. Por aqui, caminharam estrategistas como Júlio César e oradores como Cícero. Observe aquele edifício de aparência mais sóbria, a Cúria. É a casa do Senado. Foi dentro daquelas paredes que nasceu a base de todo o direito moderno. A ideia revolucionária de que ninguém está acima da lei, de que o acusado tem direito à defesa e de que todos são inocentes até que se prove o contrário. Tudo isso foi debatido por homens vestindo togas, enquanto o mundo lá fora ainda se resolvia na base da força bruta. Olhando para o alto, no Monte Capitolino, algo brilhava com tanta intensidade que chegava a cegar. Era o templo de Júpiter Optimus Maximus. O telhado era coberto de ouro maciço. Viajantes diziam que podiam ver o reflexo de Roma a quilômetros de distância, muito antes de cruzarem os portões da cidade. Era o lembrete visual de que os deuses, supostamente, protegiam aquele império. Nessa época, Roma garantia algo inédito na história humana: a Pax Romana. Um comerciante podia viajar da Síria até Portugal sem ser assaltado, usando a mesma moeda e falando a mesma língua. Era a globalização acontecendo milênios antes da internet. Mas como abrigar tanta gente num espaço tão disputado? A solução de Roma foi olhar para cima. Eles inventaram as ínsulas, os ancestrais diretos dos nossos prédios de apartamentos. Edifícios de 6 ou 7 andares formavam cânions urbanos apertados e vibrantes. Roma era vertical e densa, em um ritmo que lembra muito a Manhattan de hoje. Caminhando por essas ruas, você encontraria produtos de todos os cantos do mapa: seda da China, especiarias da Índia, marfim da África e âmbar do Báltico. Os mercados de Trajano, por exemplo, funcionavam como o primeiro shopping center da história. Eram lojas de departamentos distribuídas em vários níveis, vendendo absolutamente tudo o que o dinheiro da época podia comprar. Mas nada disso funcionaria sem a engenharia invisível. O maior triunfo romano não estava nas estátuas, mas nos arcos. Roma bebia rios inteiros todos os dias. 11 aquedutos gigantescos traziam água fresca das montanhas,
a mais de 70 quilômetros de distância, usando apenas a gravidade e uma matemática assustadoramente precisa. Graças a isso, Roma era a cidade das fontes. Em cada esquina, havia uma bica jorrando água potável gratuita. Nenhuma outra cidade do mundo tinha esse luxo. Essa abundância alimentava as termas de Trajano. Não as imagine como banheiros públicos sujos. Eram palácios de lazer, piscinas aquecidas, bibliotecas, academias e jardins. O cidadão romano mais humilde tinha acesso a um conforto que reis de outros povos nem sequer conseguiam sonhar. Agora, se as termas eram para o relaxamento, o coração do entretenimento batia em outro lugar. No centro da cidade, erguia-se o Anfiteatro Flávio, o Coliseu, revestido de mármore travertino e decorado com estátuas em cada um de seus arcos. Era uma montanha artificial de ordem e beleza. Ele recebia até 80.000 pessoas com uma organização lendária. Os ingressos eram fichas de cerâmica que indicavam o portão, o setor e o assento. Exatamente como fazemos hoje nos estádios de futebol. A eficiência era tanta que eles podiam esvaziar o Coliseu inteiro em questão de minutos. E para proteger o público do sol escaldante, eles criaram o Velarium, uma lona gigantesca operada por marinheiros da frota imperial, que funcionava como um teto retrátil de alta tecnologia. Na arena, o que se via era a celebração da disciplina. Os gladiadores eram os superastros da época. Mas os romanos não se contentavam com lutas simples. Eles usavam elevadores hidráulicos e alçapões para criar efeitos especiais. De repente, uma floresta inteira surgia no meio da areia, ou animais exóticos saltavam de lugares invisíveis. Era uma demonstração de que Roma dominava não só os povos, mas a própria natureza. Se o Coliseu impressionava, o circo máximo era colossal. Imagine um estádio capaz de abrigar 150.000 espectadores. Um quarto da população da cidade reunida em um só lugar, vibrando em uníssono. O esporte aqui era a corrida de bigas. Era velocidade pura e perigo real. As 4 equipes, verdes, azuis, vermelhos e brancos, dividiam a alma da cidade. Os pilotos vitoriosos acumulavam fortunas surreais. Diocles, o maior de todos, acumulou prêmios que, em valores de hoje, superariam os 15 bilhões de dólares. Acima de toda essa agitação, na colina do Palatino, ficavam os palácios imperiais. É daqui que vem a nossa palavra palácio. Era um complexo de residências com jardins suspensos e tetos folheados a ouro. Os imperadores viviam literalmente acima dos mortais, observando o circo máximo de um lado e o fórum do outro. Eles jantavam em sofás de seda, discutindo filosofia grega, enquanto o sistema de aquecimento central, sob o piso, mantinha o ambiente perfeito. Mas por que essas construções ainda estão de pé depois de 2 milênios? O segredo é uma tecnologia que perdemos por muito tempo: o concreto romano. Uma mistura genial de cinzas vulcânicas e cal que fica mais forte com o passar dos séculos, especialmente em contato com a água. Nossos prédios modernos são feitos para durar 100 anos. As estruturas romanas foram feitas para a eternidade. A prova máxima disso é o Panteão. Construído pelo imperador Adriano, ele possui a maior cúpula de concreto não armado do mundo até hoje. No centro dessa cúpula, o óculo, uma abertura perfeita para o céu. Quando você está lá dentro, a luz do sol viaja pelo interior do templo como um relógio solar divino. É a perfeição matemática transformada em pedra. Roma não era apenas força bruta, era intelecto. A cidade era repleta de bibliotecas públicas e hospitais militares com ferramentas cirúrgicas muito parecidas com as que usamos hoje. E protegendo todo esse conhecimento estavam as legiões. Mais do que soldados, os legionários eram engenheiros. Eles civilizavam as fronteiras. Onde a legião ia, a ordem romana ia junto. Do norte da Inglaterra às areias do Saara, Roma uniu povos diferentes sob uma única bandeira. O conceito de cidadania foi o grande presente deles para o mundo. Ser cidadão romano dava direitos e status, transformando antigos inimigos em partes do império. Isso permitiu que essa estrutura durasse séculos, adaptando-se até se tornar cristã. Roma foi saqueada, sim, mas a ideia de Roma nunca morreu. Os próprios bárbaros que a invadiram
Ficaram tão impressionados que tentaram imitá-la. Eles não queriam destruí-la, eles queriam ser ela. Olhe ao seu redor agora. O alfabeto que você usa para ler, o calendário de 12 meses, o sistema de Senado e República, o concreto das nossas cidades. Nós não apenas estudamos Roma, nós vivemos nos alicerces que eles construíram. Washington, Paris, Brasília. As capitais do mundo moderno copiam as colunas e as cúpulas de Roma, porque ela definiu para sempre a linguagem visual da autoridade. O latim não morreu. Ele está na sua boca agora, transformado em português. Metade das palavras que o mundo ocidental usa vem deles. Roma nos ensina o que a humanidade é capaz de fazer quando une organização e ambição. Quando você visitar as ruínas de um anfiteatro e vir a pedra gasta, entenda que a engenharia romana venceu a batalha contra o tempo. O império político acabou, mas a civilização total que eles criaram ainda sustenta o nosso mundo. Roma ainda tem segredos enterrados sob cada linha de metrô escavada na Itália, esperando para nos contar mais sobre quem nós somos. A história humana é feita de grandes construções, e Roma foi o gigante de sua época. Mas você sabia que, enquanto Roma brilhava na Europa, outras civilizações criavam maravilhas que desafiavam a lógica em outros cantos do planeta? No México, os astecas construíram uma cidade sobre as águas que parecia um sonho, e na Babilônia, jardins pareciam flutuar no céu. Se você quer continuar essa viagem no tempo e ver como eram as grandes maravilhas do mundo antigo totalmente reconstruídas, inscreva-se aqui no canal para não perder os próximos episódios. A história está viva e nós estamos apenas começando a redescobri-la. Até a próxima!